Quando a Copa do Mundo acabar, torcedor, muita gente vai dizer se o trabalho foi bom ou ruim, única e exclusivamente pelo resultado em campo. Então, se o Brasil foi campeão, o trabalho foi ótimo, foi muito bem feito, devia ter começado antes. Caso o Brasil não vença, muita gente vai falar que foi dinheiro jogado fora, investimento, que o Ancelotti é um professor pardal. E hoje eu quero conversar com você, torcedor, e explicar por que essa maneira de pensar atrapalha, o quanto que ela atrapalha. Isso serve para quem acompanha futebol durante o ano ou para você que só foca em futebol em tempo de Copa do Mundo. E tá tudo bem também. Tá? E tá tudo bem. Ganhar uma Copa do Mundo não quer dizer que o trabalho foi bem feito. E nem ser derrotado numa Copa não quer dizer que o trabalho foi horripilante. Tá? Que o trabalho foi ruim, que o trabalho foi mal feito. Não é bem por aí. Porque um trabalho tem uma estrutura. E se tratando de seleção, ela é um pouco mais demorada, porque seleção não se reúne todo dia, se reúne só em datas FIFA, ou em competições separadas como Euro, Copa América e a Copa do Mundo, obviamente. Então, ela tem uma análise, ela tem que ser analisada de outra maneira, e não como um dia a dia de clube como Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, não é totalmente diferente, até porque é um elenco que não se encontra diariamente, tá? Vamos lá, a Copa do Mundo, ela não decide e não qualifica se o trabalho foi bom ou ruim. Por quê? Porque, como eu disse, é uma bola que é um jogo que você joga mal, é um jogo que você comete um erro, você é eliminado. E pensando a longo prazo, trabalho não é assim. Por quê? Principalmente olhando para a seleção brasileira. A cada trabalho, pelo menos nos últimos, você interrompe um ciclo e começa outro. A última vez que isso não aconteceu foi com o Tite, que já entrou no lugar do Dunga em 2016, 2 anos antes da Copa de 18, fez um bom trabalho e se manteve para 2022. Antes disso, Filipão foi campeão e não ficou para 2006. Parreira fez um trabalho bom, ainda que não tenha ganho, e foi mandado embora. O Dunga, idem. 2014, então, foi uma loucura, porque veio o Mano que foi contratado, veio o Dunga, veio o Filipão, teve várias... Teve 3 ciclos até a Copa de 2014, e a gente viu o que deu, né? E já você pode ver que continuidade, ela gera resultado. É só ver o que está acontecendo com a Argentina, que foi campeã da Copa América, foi campeã jogando bem, evoluiu seu futebol e hoje é campeã do mundo. O que aconteceu com a Espanha em 2008 e 2010, ganhando a Euro e o mundo. Entendeu? O que acontece com Portugal, que manteve o técnico lá em 2016, foi campeão da Euro e hoje já vem com um trabalho estruturado do Martínez. Então, não é sobre o nome, é sobre o processo e o tempo e a tranquilidade que vai haver para gerir esse processo, né? É o que eu falo, a gente pode jogar muito bem, destruir no jogo e perder por uma bola, ou não jogar nada, jogar muito mal, jogar defensivamente, achar um contra-ataque e ganhar o jogo. O resultado, ele é importante, obviamente, que ninguém é louco de falar que não, mas ele
é mais foto, ele é mais um momento. O trabalho é um filme, porque é algo que vem sendo elaborado, com tempo, com uma paz para se trabalhar, entendeu? E nós, como torcedores que acompanham a seleção, seja a seleção que for, porque eu sei que tem muita gente que não acompanha a seleção brasileira, prefere a seleção, outras seleções por N motivos e tá tudo bem. Não é só acompanhar de 4 em 4 anos. Ah, é tempo de Copa, beleza. Existe um processo. O Tite não saiu e a gente fechou a porta da CBF e acabou. Não, teve um processo pós-saída do Tite, até o Ancelotti chegar. Teve Fernando Diniz, teve... que ficou ali de interino. Algumas pessoas queriam que ele assumisse o processo, a seleção como um todo, até a conversa com o Ancelotti. Outros nomes foram vinculados, como o Jorge Jesus lá atrás, a ideia do Guardiola, até o Ancelotti chegar. E ele só veio porque estava fora do Real Madrid, porque senão ele não viria. A verdade é essa também, tá certo? A verdade é essa também. Então, existe um processo ali. Processo esse que muitas vezes o Brasil como um todo, eu digo imprensa, torcida, não tem paciência. E atrapalha, porque querendo ou não, você vê a imprensa especializada batendo no que está sendo feito. Isso vai chegar no dirigente, que vai ficar com a cabeça a milhão. Aí você sai na rua e vê o torcedor comprando a ideia de muita gente e desce a lenha no trabalho que está sendo feito. Agora, se a gente pensar, não todo mundo, como eu falei, a Dona Maria que só assiste a Copa do Mundo porque passa na Globo e ela não tira e ela não muda o canal, não vai pensar assim. Só que a gente que consome futebol, você que vai no estádio, você que assiste o jogo pela televisão, você que assiste a imprensa segmentada, seja futebolística como um todo, ou apenas do seu clube, você que assiste a ESPN ou a Flá TV, não importa, você que assiste a Sport TV ou o Meu Timão, para ficar em 2 exemplos, não interessa se você vai pela imprensa segmentada ou pela imprensa esportiva como um todo. A gente tem que ter e tentar implantar essa mentalidade de um trabalho como um todo. Porque eu já falei isso em outros vídeos mais específicos de seleção. O Tite não foi campeão do mundo, mas o trabalho dele não foi ruim. O trabalho do Tite não foi ruim. A parte, o título da Copa América, que encerrou um jejum de títulos da seleção por muitos anos, durante muito tempo do trabalho do Tite, dava gosto de ver a seleção jogar. Dava gosto de ver a seleção jogar. Então, igual eu falei no vídeo de convocação para a Copa de 2018, para a Copa de 2022, perdão. Igual eu falei para o vídeo da convocação da Copa de 2022. Não existe unanimidade. Ninguém vai aprovar 100% uma lista de 22, 23 nomes. Vai haver discussão. Vai gerar discussão. Só que a gente tem que entender um pouco além. Então, assim, é entender como o técnico gosta de jogar, o que ele pretende com aquele time, que não adianta você levar um jogador se ele não se encaixa ali, a não ser que ele seja
um Cristiano Ronaldo da vida, um Messi da vida, que esses são esta classe. Esses caras podem, em 2 toques na bola, mudar o jogo. Te colocar na cara do gol e você resolve o problema. Nós não podemos pensar assim. E isso vai refletir, inclusive, na maneira com que a gente começa a analisar os nossos clubes, seja ele qual for, seja você São Paulino, flamenguista, torcedor do Guarani, torcedor do Corinthians, não interessa o time que você torce. Mas se a gente pensar um pouco mais de que existe um trabalho por trás e não é só resultado, muita coisa vai mudar. Entendeu? Eu vou pedir para você já deixar o seu like, deixar um comentário sobre o que está achando desse vídeo, desse tema. Se não é inscrito, se inscreve no canal, porque já tem Copa do Mundo aqui. Já tem Copa do Mundo. Todos os jogos da seleção, vários jogos importantes é aqui. Então, se você não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa o seu like e bora aumentar essa comunidade entre as linhas aí. E seguindo esse padrão, a gente precisa, como eu disse, elevar esse pensamento. Porque existem muitos bons trabalhos que foram realizados que não necessariamente culminaram em título. E não dá para falar que o trabalho foi mal feito. A gente pode citar exemplos de fora, a gente pode citar exemplos de aqui mesmo do Brasil. Um exemplo que eu cito, o Santos de 2019 do São Paulo. Não foi campeão, mas foi um baita de um trabalho. A parte, o Flamengo do JJ tá iluminado, ser um time maior, olha o que o São Paulo fez. Por mais que não tenha sido campeão e não foi, não ganhou absolutamente nada, não ganhou Copa do Brasil, não ganhou Paulista, não ganhou nada. O trabalho não foi ruim, o trabalho foi muito bem feito. E é isso que nós temos que levar como construção de trabalho para a seleção. Porque nos clubes, seja ele qual for, é diário, são basicamente as mesmas pessoas, ninguém vai trocar de elenco todo ano ou a cada 6 meses, então são os mesmos jogadores, a gente se acostuma. Seleção não é assim. Seleção você pega são os melhores? Justo, são os melhores. Porém, cada um está num lugar do mundo, cada um joga de um sistema diferente, cada um joga numa intensidade e dificuldade de trabalho diferentes, porque não dá para você falar que o campeonato inglês tem a mesma intensidade de quem joga na Arábia ou de quem joga nos Estados Unidos, por exemplo. Não dá pra gente comparar, por exemplo, se fossem da mesma seleção, a intensidade que o Salah tem durante o ano e que o Messi tem durante o ano. Entendeu? Então, assim, isso tudo conta para fazer um bom trabalho. E quanto mais tempo você tem, é melhor. É muito melhor. E o que está acontecendo com a seleção brasileira é totalmente o contrário. Foi assim, do Parreira para o Zagallo. Do Zagallo para Luxemburgo, Leão e Filipão. Foi assim, do Filipão para o Parreira. Do Parreira para o Dunga. Do Dunga pro Mano Menezes, aí do Mano Menezes pra volta do Dunga pro Filipão, de novo, do Filipão pro Tite, aí o Tite teve ali um tempo maior, aliás, do Filipão pro Dunga, aí do Dunga pro Tite, que teve ali um ciclo maior, o Tite saiu,
Veio Ramon Menezes, que nunca, né? O Diniz e agora o Ancelotti. Então, assim, é um nome muito bom, é um nome muito forte, é um nome muito capaz, mas não faz milagre. Não faz milagre. E, querendo ou não, gostando ou não, concordando ou não, por melhor que sejam alguns atletas, por melhor que seja, por mais capaz que seja o Ancelotti, a seleção brasileira hoje está muito atrás de outras seleções. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que não é porque eventualmente o título não venha que o trabalho não tem que prosseguir. Que o trabalho não foi bem feito com o tempo que tem. Que a safra é ruim. Entendeu? E é isso que a gente tem que começar a mentalizar, principalmente se tratando de seleção. Por quê? O seu clube é jogo quarta e domingo. Seleção não é. Seleção não é. Seleção vai jogar, sei lá, 2, 3, 4 vezes no ano. Entendeu? E por muito tempo a seleção brasileira fez amistosos muito fracos. Então, nós como consumidores de futebol temos que modificar um pouco essa linha de raciocínio. Por quê? Porque se prova a longo prazo que quanto mais tempo ininterrupto é um trabalho, mais chances de haver sucesso. E sucesso maior que todo mundo quer é uma Copa do Mundo. É uma Copa do Mundo 24 anos depois. Ou 28, se não acontecer nessa vez. Nós já estamos com saudade de ser campeão do mundo. Teve gerações de adultos hoje, tem gerações de adultos hoje que não lembram do Penta. Porque eram crianças, não eram nascidos. Isso com certeza vai fazer a máquina do futebol girar novamente. Só que, para que isso aconteça de uma forma mais tranquila, de uma melhor maneira, nós, como consumidores e torcedores apaixonados, ainda que a paixão conte, poderíamos e temos na visão que ter um pouco mais de cautela e dar mais tempo ao trabalho. O que não quer dizer que eu vou dar 10 anos pro cara se o cara não tá indo bem. Só que não é demitir de 3 em 3 meses de futebol de clube ou a cada 2 anos se tratando de seleção. Né? Se tratando de seleção. Torcedor, gostou dessa análise? Concorda com essa análise? Acha que faltou algum ponto? Acha que eu me equivoquei em alguma explicação? Acha que eu passei um pouco do ponto? Acha que faltou algum exemplo? Comenta aqui o que acha, o que pensa, o que está esperando para essa Copa do Mundo que se aproxima. Se você não é inscrito, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal, deixa aquele like que ajuda muito a gente aqui. Muito obrigado pela acompanhar no vídeo de hoje. Que venha a Copa, que vai ser um momento maravilhoso como é de 4 em 4 anos e muito esperado. Tamo junto e fiquem com Deus.